Crianças, fiquem atentos aqui um pouco. Eu acho que para essa última unidade, e a gente já está na última unidade, eu acho que a gente vai precisar de uma atenção um pouco maior pelo seguinte. A estrutura dessa apostila achou por bem, por alguma razão que escapa do meu entendimento, tratar da formação das monarquias nacionais por último, e não primeiro. E eu até confesso a minha culpa, eu até acho que isso foi vacilo meu de não ter me atentado para essa estrutura antes. E eu fui só tocando os conteúdos, não é? Peguei a apostila e fui passando para vocês na ordem que ela estabeleceu, mas é importante que vocês tenham noção do tempo em que nós estamos falando. Eu acho, né? Não sei, nunca saberemos o que poderia ter acontecido se eu tivesse tido uma outra percepção, botado atenção nisso antes, enfim. Fato é, o negócio é o seguinte, a gente começou esse bimestre falando do Renascimento, estão lembrados? Renascimento artístico, cultural, urbano, econômico, da construção das cidades, do aumento, do crescimento das cidades, da retomada do comércio com o Oriente, do crescimento dos burgos, de uma classe burguesa que se destaca do seio do terceiro estado e começa a galgar posições sociais cada vez mais elevadas, se instala, cai nas graças da realeza, e tudo isso vai contribuir para uma alteração na estrutura social que a gente vai ver mais para frente. Ainda não vimos, ainda bem, mas essa burguesia já está muito bem consolidada, quer dizer, não está muito bem consolidada, mas está se instalando cada vez melhor, né, nos patamares mais elevados dessa sociedade que ainda é estamental, ainda é hierarquizada, ainda é dividida em estados, ainda tem clero, nobreza e servos, só que agora a burguesia está saindo dessa categoria dos servos e ascendendo cada vez mais. E se a burguesia está subindo, a nobreza está caindo. Eu até comentei isso com vocês algumas vezes nos outros vídeos, que eu me lembre. Pois bem, aí a gente passou desse renascimento, humanismo, lembram daquilo tudo? Em seguida a gente passou para as reformas religiosas e a Contra-Reforma, a Reforma Protestante, primeiro com Lutero, aí com Henrique VIII, aí com João Calvino, e ainda que tenha começado lá no Sacro Império Romano Germânico, nos reinos germânicos, que a gente tem chamado de Alemanha, lá com Lutero, aí com Henrique VIII na Inglaterra, aí com João Calvino na França, e essas tendências, né, se espalharam de maneira tal que culminou na Guerra dos 30 Anos, que muito embora tenha começado lá na Alemanha, na realidade na Tchequia, né, se espalhou pelo resto da Europa, por toda essa Europa ocidental, tanto é que a França se envolveu nesse conflito e sentou o rei, deu um pau em todo mundo e se estabeleceu como hegemonia a partir daquele momento em diante. Então a gente a gente meio que partiu do século XV, passamos pela... Na verdade, o Lutero está no século XV, XVI, o Lutero já está no século XVI, essa reforma protestante teve lugar, alcançou o seu ápice, o seu auge no século XVI. Aí, a Guerra dos 30 Anos foi no século XVII, Lembram que eu falei para vocês se lembrarem da data, do período em que ela aconteceu? Se o estopim o movimento reformista do Lutero foi marcado pela fixação das 95 teses dele na igreja de Wittenberg em 1517, a Guerra dos 30 Anos começou 101 anos depois, lembra? Então foi 1618 até 1648. E em meio a tudo isso, a gente teve também, em meio a tudo isso, antes de tudo, nesse contexto mais geral de reforma e contra-reforma, teve
a resposta da Igreja Católica a tudo isso no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, teve lá os seus 18 anos, que oficializou a Companhia de Jesus, reativou a Inquisição. Muito bem, visto tudo isso, a gente já entra no século XVII, com a Revolução Científica do século XVII, que eu falei na última aula, uma série de transformações que começaram lá com o Renascimento, com o humanismo, e essas tendências vão ganhando força e proeminência, e com a Reforma Protestante, esse movimento, na realidade uma coisa alimenta a outra, né? Todos esses princípios racionais de contestação estão por trás disso tudo, né? Faz esse pano de fundo desses movimentos todos. Então, a gente parou na Revolução Científica do século XVII. E agora, meus queridos, sabe o que a gente vai fazer? Vai voltar lá para o século XIV e explicar, vai dar uma atenção maior para aquela transição, para aquele momento de crise do feudalismo e passagem para a Idade Moderna, que a gente só passou muito por cima e já entramos nesse renascimento cultural e artístico. Quer dizer, é a crise do sistema feudal que vai deixar um vácuo de poder, né, que vai ser ocupado e vai ser moldado, vai ser orientado por esse renascimento. O que foi o renascimento, se não uma vontade de restauração, de construir de novo um mundo que estava completamente danado. Danado no sentido de condenado à perdição, à danação eterna. Porque todas as suas estruturas estavam perdendo as bases, estavam muito mal das pernas. Toda a estrutura de poder tal qual ela se mantinha até então, ela meio que vinha perdendo seu sentido. E a gente falou só um pouquinho sobre a transformação das formas de trabalho, de comércio, e um dos fatores principais para tudo isso foi, de fato, o surgimento da burguesia, né? Mas então a gente vai voltar para esse momento na história, só que aí foi por isso que eu pedi uma atenção redobrada de vocês pelo seguinte, guardem todas essas informações que nós juntamos até aqui agora e procurem não ser influenciados por elas nesse assunto que a gente vai entrar agora. Por quê? Porque nesse século XIV, nada disso aconteceu ainda. No século XIV, ainda não tem Lutero, ainda não tem Calvino, ainda não tem Reforma Protestante, ainda não tem Contra-Reforma, ainda não tem Guerra dos 30 Anos, ainda não tem protestantismo, ainda não tem conflitos religiosos, ainda não tem nada disso que a gente tem falado até agora, tá? Então, talvez isso seja até interessante, tenham tudo isso como um exercício de concentração, de atenção, de concisão, de organização das suas estruturas mentais para ser capaz de separar essas coisas, separar esses assuntos. Então, feita essa exposição inicial, todo esse preâmbulo, para que vocês saibam do que a gente vai falar agora e entrem nesse negócio com a devida atenção, com os devidos cuidados, tá? Tomem as devidas precauções para não ficar perdido. E até tem um conceito que todo estudante de história tem que se atentar para evitar a todo custo, o tempo inteiro, que é o anacronismo, que eu me lembro de ter comentado com vocês. Vocês estão no 7º agora, né? Então a gente teve aula no 6º ano e eu falei disso com vocês no 6º ano, que é essa atenção, esse esforço, esse exercício de evitar tratar um tempo anterior com conceitos que foram gestados depois dele. Então, a gente não pode considerar a efetivação, a gente não pode considerar as estruturas e o desenrolar da Guerra dos 30 Anos, por exemplo, dos conflitos religiosos, da Reforma Protestante, ainda no século XIV, porque elas não tinham acontecido ainda, tá?
muito embora a gente já tivesse todo um contexto social que vai se formando e vai escalando de maneira tal que vai culminar nessas coisas, a gente não pode dizer que aquilo vai acontecer necessariamente, porque existe uma gama de possibilidades infinita. Toda a história poderia ter acontecido de uma maneira completamente diferente da maneira pela qual ela efetivamente aconteceu pra gente hoje. Lá no século XIV, ninguém podia imaginar. Quer dizer, podia até imaginar, mas ter certeza disso? Jamais, jamais. Mesmo hoje, a gente não pode ter certeza, a gente não consegue ter certeza do que vai acontecer daqui 10 anos, 100 anos. A gente consegue fazer previsões, consegue fazer predições, consegue fazer aproximações, mas não dá para saber. Isso hoje, com as ferramentas que a gente tem. Quem dirá 1000 anos atrás? Bom, século XIV então. Século XIV, é importante vocês terem em mente também que século XIV a gente não está falando, por exemplo, de 1410, 1420, 1430. Tudo isso já está no século XV. Século XIV é de 1301 até 1400. Então, 1310, esse sim está no século XIV. Pois bem, foi nesse século XIV que aquele sistema feudal que se estabeleceu durante quase toda a Idade Média começou a ruir efetivamente. A gente falou de Idade Média em 2 grandes períodos, não é? A Alta Idade Média, do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, quando ela termina e dá lugar à Idade Moderna, que nós vínhamos falando até agora há pouco, até a última unidade. Pois bem, o que aconteceu? Esse século XIV, então, ele está no finzinho da Baixa Idade Média. E o que foi um dos principais pontos de viragem, um dos principais fatores que marcou essa virada da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média? Foram as cruzadas. O que foram as cruzadas? Aquelas expedições religiosas, militares da Europa Ocidental rumo a Jerusalém, a Cidade Santa, para retomá-la das mãos dos infiéis. O que não aconteceu, né? Eles não chegaram a retomar efetivamente a Cidade Santa. Mas o que de fato aconteceu foi uma retomada do comércio com os povos do Oriente. Um comércio que havia sido interrompido lá no século V com as invasões bárbaras e a desagregação do Império Romano, que a gente já falou algumas vezes. Então, passado esse período da Alta Idade Média, quando o feudalismo se estabeleceu, lançou e firmou as suas bases naquela estrutura feudal que a gente já conversou, então essa retomada do comércio é ela que vai desencadear o renascimento ali mais para frente. Então as cruzadas foram nos séculos XI, XII, XIII. No século XIV, as coisas já estão num ritmo de mudanças muito acelerado, de maneira que não dá mais para conter essas mudanças, não dá mais para segurar essas coisas. O fato é que o século XIV foi um século muito conturbado para a Europa. Se vocês acham que hoje a coisa está ruim, no século XIV, meus amigos, foi tenso, foi pesado. Por algumas razões, costuma-se dizer que foi o século dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a fome, a peste, a guerra e a morte. E foi durante esse século XIV, ou começado no século XIV, que se deu a Guerra dos 100 Anos. Se ela durou 100 anos, então ela extrapolou o século XIV, foi terminar só no século XV. E na realidade foi até mais do que 100 anos, foi 116 anos, mas eu devo ter mencionado com vocês, não tem o mesmo impacto, né? Não tem a mesma sonoridade, dá o nome de uma guerra de Guerra dos 116 anos. A Guerra dos 100 Anos, então, ganhou esse nome, até porque não foram 116 anos de guerra ininterrupta, né? Foram períodos, mas a gente vai falar dessa guerra ainda nessa unidade, mas num momento posterior. Ainda nesse século XIV foi que teve lugar a peste negra, que a gente comentou muito brevemente, vamos falar um pouco mais agora. Uma série de catástrofes climáticas que prejudicaram muito gravemente, deu um golpe duro nesse sistema feudal, porque
houve uma série de colheitas ruins, a agricultura saiu muito prejudicada. Se a colheita é ruim, tem a produção sofre uma diminuição, não é? Se eu produzo menos, eu tenho menos alimentos, então os impostos meio que diminuem. Se a arrecadação de impostos diminui, o que esses caras faziam? O que os reis faziam? Eles aumentavam os impostos. Não foi suficiente a entrada na receita esse mês, aumenta os impostos. Mas o rei, a galera não produziu, eles não têm como pagar mais. Dane-se, eu sou o rei, cara. Aumenta os impostos, achou ruim, vaza daqui. Não tem achar ruim, sabe? Não tem achar ruim. Porque eu tô aqui, gente, eu, rei, tô aqui mandando em vocês porque Deus me escolheu, sabe? Nem foi porque eu queria, porque Deus me pôs aqui, entendeu? Eu descendo de uma família, de uma linhagem real, então todo o clero em comunicação constante com o mundo divino, eles legitimam a minha estada aqui. Então, gente, olha, eu sinto muito, a regra do mundo é essa. Vocês vão ter que trabalhar, vão ter que pagar os impostos, vão ter que mandar a produção, por ínfima, por escassa que seja, para mim, porque, sabe, eu não posso ficar passando perrengue. Eu não posso comer mal, eu não posso dormir mal. Trabalhem aí. Vocês que lutem. E assim era, só que a situação ficou apertada de um jeito que, ainda que eles sempre tivessem sido explorados, isso chegou num nível que se tornou insustentável. A galera estava morrendo de fome, de inanição, não tinha o que comer e era obrigada a pagar esses tributos porque os impostos estavam muito altos, porque a produção tinha diminuído, porque houve uma série de crises climáticas que prejudicou a agricultura, entenderam? Para além disso, uma turma já estava se destacando na produção artesanal e no comércio, esses burgueses que estavam saindo dos feudos e indo para os burgos, não é? Então, já havia uma alternativa aos feudos. Se tá ruim aqui, vou sair fora. E a galera vazava dali e ia para os burgos, que não era o melhor dos mundos. Aliás, viviam numa situação bastante precária também, mas era uma alternativa. E isso aconteceu de maneira tal, fora por causa da morte mesmo, que uma galera estava morrendo, não conseguia subsistir com aquelas condições, ou sob aquelas condições, e morriam. Muita gente morreu. E se muita gente morre, esse rei perde os seus súditos, perde os seus servos, perde os camponeses que trabalhavam nas terras dele. Então, se eu tenho menos gente trabalhando, a produção vai cair ainda mais. Percebem? É uma bola de neve. E o problema só vai crescendo. Quem não morria ia embora, ia para os burgos, que também era uma situação péssima. Em ambos lugares, em ambas situações, todo mundo vivia em péssimas condições de saneamento e higiene. Sabe? Não tinha tratamento de esgoto, não tinha nenhuma fonte de água corrente, não tinha todas aquelas maravilhas da estrutura urbana, erigida, formulada, arquitetada, construída pelo Império Romano, e eles tinham umas estruturas de arquitetura e urbanismo de altíssimo nível, né? Aquedutos e mesmo banhos públicos, tudo isso foi perdido com as invasões bárbaras e a desagregação do Império Romano. Essas grandes cidades caíram em desgraça. E nos feudos tinha uma organização social que não era urbana. Era no campo, né? E aí esses burgos que começam a adquirir características urbanas, e é daí que a gente vai falar do renascimento cultural e urbano, nesse contexto de crescimento dos burgos. Bom, só que nesse primeiro momento, então, as condições de higiene e de saneamento eram péssimas, eram precárias, eram inexistentes. E isso foi o que bastou
para a propagação, para o desenvolvimento, para o alastramento da peste negra, da chamada peste negra, que teve o seu auge neste século XIV, que será o nosso objeto de estudo nesta quarta unidade. Para além da peste negra, houveram as revoltas camponesas, por causa dessas questões todas que eu já expus para vocês, que marcou então a derrocada do sistema feudal. E essas revoltas camponesas, elas tornaram evidente um problema para solucionar essas questões, para controlar essa população revoltosa. E eu até falei isso com vocês anteriormente, e o que é interessante, né? Porque agora vocês retomam aquelas informações e inserem aqui de novo para a gente estudá-las mais a fundo, tá? A solução encontrada para resolver essa sublevação popular era a concentração do poder nas mãos de um líder que pudesse abafar essas revoltas e controlar essa população. Só que quem que eles iam eleger? Quem que vai ser o chefe dessa brincadeira aí? O rei, vai acabar sendo o rei. Eu falei algumas vezes com vocês que essa transição da Idade Média para a Idade Moderna foi feita através de um acordo, de uma aliança da realeza com a burguesia contra a nobreza. Por quê? Vocês se recordam que o correspondente de poder na Idade Média era terra, né? Não terra, areia, lama, terreno, extensão de terra, um pedaço geográfico. Então, quanto mais terras um senhor, um nobre tivesse, mais poderoso ele era. E não necessariamente o rei era o senhor feudal mais poderoso. Então, essa nobreza protagonizou um momento político de descentralização política, descentralização do poder. Lembram que a gente viu sobre isso? Que lá no Império Romano o poder era centralizado, e aí com a desagregação do Império Romano, esse núcleo do poder se esfacelou, se dividiu, se fragmentou em inúmeras partes, né? Então, cada feudo tinha o seu próprio foco de poder, tinha o seu próprio soberano, tinha o seu próprio senhor feudal. Ainda que o rei existisse, ele não necessariamente era o mais rico, se ele não tivesse o maior feudo. Então, o que vai acontecer? O rei ele vai propor uma aliança, um acordo de ajuda mútua com a burguesia, essa classe burguesa nascente que saiu e se destacou do terceiro estado e está ganhando importância e proeminência por causa do comércio. Aquele comércio que foi reativado com as cruzadas, desde os séculos XI e XII, que vão marcar essa virada da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Pois bem, e o que a burguesia ganha com isso? A burguesia ganha com isso, primeiro, proeminência na escala social, né? Ela vai fazer um acordo de ajuda mútua com o rei e, portanto, ela vai ascender nessa esfera social, ela vai ganhar importância social, importância política. Ela vai passar a compor a corte. Inclusive, muitos desses burgueses vão comprar títulos nobiliárquicos, títulos de nobreza. Ainda que eles não tenham nascido numa família nobre, eles podem agora adquirir esses títulos pelo dinheiro. Brilhante, não é? É que nem... e aí eu estou cometendo um anacronismo deliberado aqui, só para fornecer um exemplo para vocês. O que a gente conversou anos depois disso tudo, anos depois desse século XIV, da venda de indulgências que destampou a Reforma Protestante, era isso, não era? Era uma pessoa que comprava a sua salvação, comprava uma passagem para um patamar mais elevado, de uma situação para outra. Ele saía desse mundo... não saía literalmente do mundo material, né? Ele não comprava o documento e morria e ia para o céu. Mas ele comprava essa passagem da alma dele, de um mundo, de um submundo inferior e desagradável, para um mundo superior, para o céu, para as luzes, para a graça, né? Não se confundam, tá? É só um exemplo.
Porque essa turma aqui, esses burgueses agora, eles compravam títulos de nobreza. Esses burgueses compravam títulos nobiliárquicos e passavam a compor a nobreza. E aquela nobreza que rivalizava com o rei passou a ser submetida por ele. Porque esse rei agora, com o apoio da podia contratar um exército permanente, um exército profissional, soldados que o defendessem e pudessem sufocar essas revoltas camponesas que estavam causando um rebuliço, não é? Nesse sistema feudal, que já não tinha mais salvação. O sistema feudal estava fadado a desaparecer, fadado ao fracasso. E dali era só ladeira abaixo até acabar, como efetivamente acabou com o Renascimento e tal, e o surgimento dos estados modernos, que a gente vai falar aqui, agora. Esse Renascimento já começou a se gestar neste momento do século XIV. Por causa desse renascimento, dessa retomada comercial, da saída do pessoal dos feudos para os burgos, esse renascimento urbano também, tudo isso vai culminar naquele renascimento que a gente já viu em seguida, mas também na queda final do feudalismo e o surgimento dos estados modernos, com novas regras, novas leis, novas classes sociais, não é? Uma estrutura social reformulada que aceita a burguesia nos estamentos mais elevados. E é essa formação dos estados nacionais que a gente vai ver nas próximas aulas e serão o principal objeto de estudo desta unidade, tá? Só é muito importante que vocês tenham em mente o lapso temporal que a gente está conversando, tá? A gente foi, séculos XV, XVI, XVII, e agora volta para o século XIV, tá? Então, o que a gente vai falar aqui agora é o que justifica toda essa transformação que veio depois. Tudo isso que a gente viu depois partiu desse momento específico que a gente vai conversar agora, tá? Então, entendendo estas coisas que aconteceram aqui, a gente tem as bases, a justificativa para o que veio a acontecer depois. Muito embora a gente já viu mais ou menos um panorama geral dessas coisas, mas agora a gente vai perscrutar e entender melhor as raízes, as razões desses movimentos, tá bom? Não se furtem de ler o texto da apostila, aquelas mesmas orientações que eu sempre faço. Leiam o texto da apostila, assistam a videoaula, façam anotações sobre essas coisas, Eu não quero ter que cobrar vocês Quer saber, se eu precisar cobrar vocês na videoaula, tudo bem, eu cobro, não tem problema, a gente conversa, eu não tô bravo com vocês, não é uma bronca, tá? Apareçam. Quer dizer, quem apareceu e aí eu cobrei de fazer lição, fala, pô, não vou mais aparecer então, né? Só me dá bronca. Não é assim, apareçam sim, vamos conversar, tá? Mas façam anotações. Aliás, gente, aí, ó, olha aí que beleza. Já tô avisando vocês, façam anotações para aparecer na aula Tira Dúvida e me contar essas coisas. Tá vendo? Aí vocês vão fazer bonito. Então é isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, alguma dificuldade, alguma curiosidade, manda mensagem para mim ou deixem anotado para a gente conversar depois. E é isso aí. A gente vai se falando.